é pintar o inverso daquilo que é na realidade. As zonas mais escuras do ícone não serem as mais claras. Ou seja, o ícone abre pintando em negativo. Isto é espetacular. Por favor, levem agora uma coisa para casa. Lembram-se que eu pedi-vos para não memorizarem tudo, porque é impossível. Vou pedir-vos para memorizarem isto. A esmagadora maioria das camadas que são pintadas nos ícones não é suposto, no fim, serem vistas por olhos humanos. A esmagadora maioria das camadas são puramente simbólicas e são depois tapadas pelas camadas que vêm a seguir. Se vocês fizerem um raio-x a um ícone, vão ver 7, 8 camadas que não são vistas depois no fim. Eu, quando fiz os ícones, segui todos os preceitos de uma pintura de ícone tradicional. Significa que um ícone que se calhar que se podia pintar em 2 ou 3 dias, demora um mês. Porque temos de criar toda uma série de coisas que vão desaparecer depois. A pintura de ícones ou a escrita de ícones, atenção, isto também é uma questão semântica, é uma questão gramatical. Na língua russa, eu penso que não há grande diferenciação entre pintar e escrever. É possível que isto tenha sido uma má tradução do russo que depois pegou moda no Ocidente. Mas eu gosto de dizer a escrita de ícones, soa bem. A pintura de ícones, mesmo a sério, é um processo contemplativo, é um processo meditativo, em que em cada dia medita-se sobre um tema apenas. Há um avançar gradual do ícone, à medida que o monge que os pinta está a fazer uma purificação da sua própria alma. Cada camada é como se fosse oração, mas através do lado visual. Está bem? Então, já perceberam que entramos em negativo? A contradição do mundo que conhecemos, a inversão total das leis da natureza, representa o caos. E também uma coisa que não se vê aqui, infelizmente, mas talvez se perceba um pouco no amarelo. Entra-se com cores muito texturadas, muito granuladas, muito geológicas, porque a própria aglomeração do pigmento, as texturas que cria, a sedimentação que cria, é caótica. Nós não a controlamos. Portanto, o ícone abre sempre com caos e morte. Está bem? Principalmente neste estilo de ícones que estão agora aqui a ver, que é da escola russa Prosopone.